Estar na presença de Deus é o nosso lugar. O vale da sombra da morte é passagem da nossa vida. Ontem, além das coisas que aconteceram, ontem eu rodei aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu rodei 200 quilômetros. Fui e voltei a Campo Grande, depois fui em Realengo. Após o pastor Marcelo, vários irmãos da igreja estiveram lá. A igreja estava cheia, um culto em que caracterizou a alegria. E o pastor Marcelo estava muito alegre. Estava, como diz aí o erudito, efusiante. E me chamou a atenção também, uma outra coisa que me chamou a atenção, foi a palavra carinhosa, romântica, do pastor Marcelo a Renata, sua esposa, e engrandecer o nome da Renata e falar e deixar firme a importância dela na vida dele. E assim ele se estendeu essa importância aos seus filhos também. Foi muito bom o trabalho. Eu saí um pouco mais cedo, Bruno ficou mais tarde lá, mas foi um momento muito importante. São 34 quilômetros até a igreja, aqui até a igreja. Alguém falou assim, mas que dificuldade? Até o sermão do pastor ele falou, tomou 68, 200 quilômetros por semana, e fez uma conta lá astronômica. E acontece o seguinte: quando Deus chamou o pastor Marcelo lá, Deus já programou a dificuldade. A gente é que pensa que vai ser dificuldade, mas Deus já programou para suprir essa dificuldade. Então os irmãos vão lembrar, quando Deus chama, Deus também trabalha na solução das dificuldades. Nós estamos pensando este ano exatamente em plantar sementes, e é importante. A minha mente vinha funcionando assim, o pastor Selmi mostrou para a igreja a ideia deste ano, e depois das escalas para eu pregar este mês, eu comecei a elaborar algumas ideias, e hoje separei para hoje, lá atrás, um texto em que Deus nos dá a ideia de plantar a semente da fé na soberania de Deus. Quando nós olhamos para Moisés naquele tempo, nós projetamos a nossa vida para a vida de Moisés, e algumas coisas nós nos percebemos como Moisés. Mas ao mesmo tempo, quando vemos Deus agindo na vida de Moisés, nós vamos nos perceber que Deus pode agir também da mesma forma na nossa vida. Então, lá atrás, quando Deus falou com Moisés, ele estava plantando uma semente, a semente da fé, para quando nós encontrássemos hoje aqui, nós possamos então viver esse momento, dizer que podemos crer no propósito, na palavra, daquilo que Deus precisa realizar. O pastor Selmi falou aqui que nem sempre Deus faz o que nós queremos, do jeito que nós queremos. É uma coisa muito interessante. Quando eu estava preparando essa mensagem, nós temos muitos porquês. Nós temos muito, Senhor, por que isso? Se Deus ia dar a terra para o povo de Israel, eles já estavam lá, Jacó já tinha se estabilizado na terra. Por que levou para o Egito? Deu 400 anos no Egito, e um dia agora precisa que levantar Moisés para ir lá e dizer, olha, nós vamos tirar você daqui. E Deus tinha dito para Moisés, eu vou trazer o povo e vocês vão me adorar aqui neste monte. Quando Deus falou com Moisés lá na sarça, vocês vão me adorar aqui neste monte. E eu perguntei, Senhor, não era mais fácil o
o Senhor fazer crescer Jacó e a família e o reino ali naquela terra, já ia dominando, se expandindo, e aos poucos eles iam dominar. Com certeza nós não tínhamos o propósito de Deus, não temos a visão do propósito de Deus, e hoje nós não estaríamos observando a semente da fé que Deus estava plantando ali na vida dele. Então, lá no finalzinho do capítulo 6 de Êxodo, no finalzinho do capítulo 6 de Êxodo, a partir do verso 28, ele diz assim: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar muito bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor, capítulo 7, então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Deus falou com Moisés lá no deserto, no Monte Horebe, a terra o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, no lugar onde o povo foi proibido de subir. Moisés já andava por ali. Aí Deus chamou Moisés: você vai lá e vai tirar o povo de Israel do Egito. Mas como é que eu vou fazer isso? 40 anos cuidando de cabras e ovelhas, cabritos, sei lá, o gado de Jetro. Como é que alguém vai chegar lá naquela terra e dizer para Faraó que eu vou tirar esse povo daqui? E Moisés, foi tão evidente a palavra de Deus, Moisés precisou daquela visão especial para poder crer. E Moisés voltou. Moisés chegou lá, reuniu a liderança do povo e disse: o Senhor, o eu sou, me enviou aqui para tirar vocês do Egito. E é interessante que no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, diz: e o povo creu. O povo acreditou na palavra de Deus através de Moisés. E eles foram lá falar com o Faraó. Foi Arão e Moisés. E Faraó achou isso ridículo. Como é que vocês vão sair daqui? Era necessário, aquele povo estava produzindo tijolos, estava alimentando as construções do Egito, e agora vocês dizem que vão embora. Quem que vai ser quem que vai trabalhar aqui fazer esses tijolos? E é claro, o Faraó não deixou. E pior, aumentou a perseguição com relação ao povo. Além de manter a produção dos tijolos, eles falaram: agora vocês vão correr atrás da palha, da lenha, daquilo que vocês fazem queimar os tijolos. E aí o povo reclamou com Moisés, e Moisés reclamou com Deus. E Moisés reclamou com Deus. E Deus falou para Moisés que eles iriam fazer isso. E é interessante que aqui neste texto nós vamos ver que Deus está construindo através dessa história o exercício da fé. Moisés se aproximou de Deus, se aproximou de Moisés, e Moisés se aproximou de Deus, e nesse envolvimento nós hoje aprendemos o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. É Deus que nos concede as bênçãos, é Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida, e isso é um ato de fé. É um ato de fé
entender que Deus é soberano para agir na nossa vida. E quanto mais nós cremos, menos vão ser os nossos questionamentos. Deus não se apresenta a nós como um lugar, uma pedra, um totem. Deus se apresenta a nós como uma pessoa que se relaciona conosco. E Deus então vai nos ensinar aqui. Eu quero que nós aprendamos como é que Deus está experimentando, alimentando a nossa fé. A primeira coisa está aqui no verso 28 do capítulo 6, que diz: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. No dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, é muito interessante que Deus não tem lugar para falar. Deus fala com quem, no lugar que Ele quiser falar conosco. Há muitas religiões que têm os lugares sagrados, em que as pessoas vão ali buscar o seu Deus. E Deus não tem isso. Deus não precisa deste tempo para falar com você. Nós estamos aqui no momento de comunhão, de congraçamento, momento de compartilhar as bênçãos, que é muito importante na vida da gente. Mas Deus não precisa desse tempo. Quando Salomão orou agradecendo a construção do templo, ele disse: este lugar não pode te conter. Deus é muito maior do que aquele templo. Ele não estava confinado àquele templo, não está confinado a este lugar, não está representado por imagem nenhuma, e Ele falou que isso não deveria acontecer. Então Deus fala conosco onde Ele quiser. E eu quero deixar uma frase aqui para os irmãos: não é o lugar que faz Deus, é Deus que faz o lugar. Os irmãos lembram que quando Moisés viu aquele fogo naquela árvore que não se queimava, naquele arbusto que não se queimava, e Moisés falou: eu vou lá saber o que é. Ele estava com as suas ovelhas ali, sei lá se é um alienígena, sei lá o que está acontecendo aqui. Ele foi lá. Quando ele levantou para ir, Deus falou: Moisés, tire as sandálias do seu pé, porque esta terra é santa. A presença de Deus é que santifica o lugar. A presença de Deus é que nos santifica. É Ele que produz santidade no nosso coração. Então, por isso, Deus está livre para escolher aquilo que Ele quer, no momento em que Ele quer, o lugar que Ele quiser. Então, Deus é soberano. Deus é muito maior do que os lugares, muito maior do que coisas que nós precisamos ter. Logo, e nós vamos buscar a Deus, e onde nós estivermos, nós podemos ouvir a sua voz. Jesus, orientando a nossa oração, Ele diz: quando você orar, entra lá no seu quarto. Tem um filme aí muito famoso, que muita gente já assistiu, que é o Quarto de Guerra. A mulher tem um quarto de guerra, é um lugar que ela separou para aquele momento de oração, de guerra, de batalha espiritual. Mas não que aquele seja um lugar onde especial para Deus falar, e ali que todo mundo vai fazer romaria e vai falar ali. É o lugar em que ela escolheu para falar com Deus. Pela fé é que eu posso crer. Deus pode falar comigo aonde eu estiver. É pela fé que Deus vai falar com você aonde você estiver. Pode ser no ônibus, pode ser no Uber, no táxi, pode ser aonde você estiver, lá no seu trabalho, acontecendo alguma coisa, você separa aquele momento, as pessoas estão ao seu redor, você curva a sua cabeça e ora ao Senhor, e Deus vem e fala ao seu coração. Deus, na sua soberania, Ele fala conosco aonde Ele quiser falar conosco. Isso é muito importante entender. É pela fé que nós vamos entender isso. Em segundo lugar, na sua soberania e pela fé nós vamos entender a soberania de Deus, porque Deus pode buscar a quem Ele quiser. É outra questão, né, dos meus questionamentos.
Porque eu, Senhor. Moisés falou, porque eu, Senhor. Senhor, o Senhor está certo disso? Né? É por sua conta em risco, já que o Senhor é soberano, mas porque eu, Senhor. E Arão e Deus então começou a resolver os problemas de Moisés. Moisés criou muito problema para Deus. Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não tenho autoridade, eu nem me pareço com os judeus, eu sou mais midianita hoje, depois de 40 anos vivendo entre os midianitas. Ele deve ter falado isso, né? Eu estou acrescentando aqui as palavras. Ele é muito mais, eu sou muito mais midianita do que judeu, eu vou chegar lá com essa aparência de midianita, queimado do sol, e eu vou falar o quê? Aí a primeira coisa que Deus fez foi o seguinte: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Presta atenção numa coisa. Pastor Selmia, a Rosana falou que nós vamos voltar lá no abrigo, né, dos velhinhos lá. Mas eu não vou não, eu não sei falar, eu não sei. Aí a pergunta de Deus para você: o que você tem na sua mão? Você tem a mão. Você chega lá e dá um abraço naquela pessoa, usa as suas mãos, o resto é Deus que faz. Aí Deus falou para Abraão, para Moisés: o que você tem na sua mão? Uma vara. Joga no chão, virou uma cobra, ele ficou com medo daquela cobra. E aí pega pelo rabo, ele pegou pelo rabo, virou novamente a vara que ele usava para pastorear. Enfia sua mão no peito. Ele enfiou a mão no peito, quando tirou estava leprosa. Agora enfia a mão direita, a mão novamente no peito, e ela voltou ao seu estado normal. E Deus disse: esses são os sinais que eu vou fazer para provar que eu estou enviando você. Deus, Ele resolve o nosso problema. Você tem muitos problemas, você é normal. Mas Deus, Ele quer falar com você, quer usar você, quer fazer com que o reino de Deus cresça através da sua vida. E você vai dizer, é natural dizer: eu, Senhor. Eu, Senhor. Imagina só, pastor Selmia, olha aqui para algumas pessoas aqui e diz assim: você vai pregar. Eu nunca sei se é Eduardo ou Roberto, mas é um dos dois. Eduardo, né? Pastor Selmia vira para o Eduardo e diz assim: Deus falou comigo, você vai pregar. Já pensou? O vermelho. Só de pensar. Mas se Deus quiser, Deus vai dar capacidade para ele. Porque Deus chama quem Ele quiser. E Deus faz isso não porque Ele é injusto. Não, mas tem que chamar a Rosana, que sabe falar bem, chamar o Enoque, que sabe pregar bem, o pastor Sandro e o pastor Carlos, que já estão acostumados a pregar. Espera o pastor Vinícius voltar, já está acostumado a pregar. Mas Deus chama quem Ele quiser para usar na obra que Ele quer usar, porque Deus sabe o que você é, o que você tem, e Ele sabe que pode usar você naquilo que Ele quer usar. Quando nós transferimos a responsabilidade, nós estamos transferindo na nossa visão. Eu creio, humanamente falando, que aquele fulano é melhor. Por que não chamou Arão? Eu perguntei para mim: Deus, por que o Senhor não chamou? Não é ele que sabe falar? Então por que o Senhor não chamou Arão para ir lá na frente de Faraó? Mas Deus queria usar Abraão de uma forma, a Moisés de uma forma completa. Ele ia se apresentar a Faraó, ia tirar o povo de Israel e conduzir aquele povo durante 40 anos num deserto que ele aprendeu a morar. Deus já estava preparando Moisés para aquilo. Deus está nos preparando. Então, quando Deus nos abençoa, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma missão, Deus já está tratando disso há muito tempo. Deus hoje me abençoou. Não. Deus já estava pensando na sua bênção lá atrás. Quando aconteceu, já estava tudo preparado. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, já estava tudo preparado, era o tempo próprio. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Gálatas capítulo 4 diz: no tempo certo Deus enviou Jesus. Deus tem o seu tempo. E Deus, Ele é uma pessoa, e muitas vezes nós achamos que é
injusto. Por que Deus não chamou Arão ao invés de Moisés? Isso é injusto. Deus não é injusto em aceitar uns e rejeitar outros. Primeira coisa, nada é nosso. Nada é nosso. Por que Deus salva uns e não outros? Por que alguns creem e não outros? Por que Deus cura uns e não outros? Eu já sofri muito por isso e hoje eu não sofro mais, porque eu sei que Deus é soberano e Ele é sempre justo. Embora eu não entenda nada do que Deus faz muitas vezes, mas como disse o pastor Selmi, 10 anos depois, ou muito mais tempo depois, ou às vezes imediatamente a gente entende o que Deus fez. Deus não é injusto. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú, já que Esaú era guerreiro, era um homem forte? Por que Deus escolheu Davi e não Abinadab? Por que Deus escolheu um pastor de ovelhas para ser o seu rei, representante da família de Jesus Cristo para a sua eternidade, e não um dos seus irmãos que eram guerreiros? Imagine que nós estejamos montando a diretoria para o ano que vem. Está em janeiro, mas na sua mente aí, transfira a sua mente para novembro. Estamos montando a diretoria para o próximo ano e o pastor vai estar acompanhado de uma diretoria. Aí alguém cita assim: vamos chamar Davi. Cutuca-se, olha, esse camarada é cheio de pecado na vida dele. Tá bom, vamos chamar Pedro. Aí outro diz assim: olha, Pedro é muito inconstante. Eu nem sei se vamos terminar o que ele está se propondo a fazer. Tá bom, então vamos chamar Paulo. Não, Paulo é muito grosso. Ele fala umas coisas que aborrecem as pessoas. Eu não quero essa intriga aqui. E se nós olharmos a lista, nós vamos ver que nem os 12 eram qualificados para serem discípulos de Jesus dentro da nossa visão humana. Mas vamos chamar Barnabé. Barnabé é bom. Ele é bonzinho, é rico, ele pode dar muitas ofertas. Barnabé é bom, ele não quer, ele é da paz, ele não quer briga. Então vamos colocar Barnabé. Deus escolheu Jacó, lá em Romanos fala isso, antes de que Jacó fizesse boas obras ou qualquer coisa, para que ninguém dissesse que ele escolheu por causa das obras. Deus escolheu Jacó porque ele quis e rejeitou Esaú. Ele fala: eu posso escolher e rejeitar quem eu quiser. Você já ouviu isso? Se Deus fosse bom, não tinha tanto problema que está acontecendo. Deus é bom. As pessoas é que são más. As pessoas não querem buscar a Jesus, não querem entregar o seu coração a Jesus, não querem deixar Jesus atuar na sua vida, não querem deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida. E nós estamos aqui experimentando a semente da fé. Você vai, mas eu vou resolver os teus problemas. Eu vou acompanhar você nos seus problemas. Em terceiro lugar, nós vamos aprender que Deus, além de escolher falar conosco aonde Ele quiser falar, além de Ele escolher quem Ele quiser escolher, Deus nos capacita com o poder dele. Ele estava aqui preparando o povo de Israel, transferindo para a ideia da igreja com os dons do Espírito Santo. Então Deus disse para Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Alguém vai dizer assim: então Moisés se tornou um Deus? Não. O nosso professor Adriano diz: veja o que o texto está dizendo. Eu o constituí como Deus. Você é um representante de Deus. Você é um representante do poder de Deus. Deus vai usar você. Deus estará lá através de você.
Deus não diz a Moisés que ele será um Deus. Deus diz que Deus vai usar Moisés. Esses dois sinais seriam suficientes para mostrar ao povo, a da vara e da mão, Deus está agindo. Quantos sinais, quantas coisas simples Deus está falando aos nossos corações, quantas coisas que nós percebemos Deus agindo na nossa vida, quantas coisas nós nem percebemos, Deus nos protegeu, que Deus nos guardou. A ideia é que quando Deus quer nos usar, Ele nos capacita com o poder de Deus. Então veja só o que Paulo diz: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Você crê nisso? Isso é fácil, A palavra de Deus é a palavra, nossa, regra de fé e prática. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Também em Cristo vocês receberam a plenitude. A plenitude de Deus em Cristo foi compartilhada conosco. Então nós vamos ver que Cristo está cheio da plenitude de Deus em si mesmo e Ele se torna Deus. Nós estamos cheios desta plenitude também através do Espírito Santo. Então nós transferimos, podemos caminhar com Deus no nosso coração. Nós usamos o poder de Deus. Então, em sua soberania, Ele tem autoridade maior sobre todo poder e autoridade que se constitui debaixo da terra. Significa que Ele não precisa de poderes suplementares. Eu não preciso buscar poderes em outros lugares. Alguém pode dizer assim: olha, vai lá naquele lugar porque Deus está presente lá. Não vá. Não vá. Porque se Deus quiser caminhar com você em algum lugar especial, Ele vai falar, Ele vai chamar você. Deus queria usar Ezequiel. E Deus disse para Ezequiel: vá lá no vale. Vá lá na profundeza do vale. Ali eu falarei com você. Deus não disse: sobe da montanha mais alta para se aproximar de mim. Ele disse: vá lá no vale. Deus agora nos convida para perceber que Ele está exercendo o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e colocou acima de todo poder. Então Jesus está acima de todo poder. E também Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que Deus fez? Deus fez para ser o cabeça aqui na terra sobre todas as coisas. Deus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Jesus Cristo à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Será que você se sente representante do poder de Deus aqui na terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo? Imagine só se nós alcançássemos uma plenitude muito maior do que aquela que já temos. Porque nós somos representantes de Jesus. Subiu, deixou seu Espírito e disse: a igreja vai mostrar o meu poder. Então nós não precisamos nos associar a ideias para sermos bem vistos aqui na sociedade. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, deixar que Jesus conduza a nossa vida. Deus nos capacita com o seu poder. Porque se não fosse pelo poder de Deus, não faríamos nada. Então é preciso fé para percebermos a plenitude de Deus, a soberania de Deus na minha vida. Senhor, mas e isso? Vai resolver.
E se o Senhor quiser, isso não será impedimento, mas é preciso fé para nós vivermos essa vida na presença de Deus. A primeira pergunta que nós sempre fazemos, agora para terminar: por quê? Por que, Senhor? Como eu já fiz essas perguntas? Por que, Senhor? Então, geralmente, nós não entendemos o que Deus faz porque, na sua plenitude, Ele está pensando muito acima daquilo que podemos pensar. Nós não podemos entender a plenitude de Deus, mas podemos entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós fazemos quando cremos, quando exercitamos a nossa fé. Sabemos que Ele é soberano sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele é soberano sobre a vida que nós temos. E a resposta a esse questionamento é sempre: Deus é soberano. Creia nisso. Nada pode impedir o agir de Deus. Foi Isaías que falou: agindo eu, quem impedirá? Mas nós às vezes nos esforçamos a impedir o agir de Deus. Lembra do que Jonas fez? Vou fugir de Deus. Foi parar na barriga da baleia. Não tenha essa experiência, não queira ter essa experiência. Só entenda que Deus é soberano na sua vida. Não é possível explicar racionalmente aquilo que Deus faz. É preciso fé para você visualizar. Você é um servo de Deus para ser usado por Deus. Por isso que nós podemos cantar: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Você sai daqui hoje certo de que a sua fé, o seu amor, as sementes que estão sendo plantadas todos os dias, estão firmadas em Jesus Cristo para você continuar, para ser usado por Jesus Cristo sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino. Como o pastor bem disse, nós cantaremos o hino 366, cantor cristão, firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados
fé possa estar sempre firmada. Fica aqui, pastor, que o senhor vai entrar bênção. Firmada no Senhor. Quero agradecer a todos pela presença e essa mensagem de semear a fé. Às vezes a gente acha que nós somos muito pequenos, somos palhos, somos poeira, que não conseguimos fazer nada. E sabe uma coisa? É verdade. Nós somos poeira. Quem nos capacita é o Senhor. A graça, o poder, a honra, é Ele que nos dá. E você possa ter um dia abençoado e abençoador, que você possa meditar: Senhor, para que o Senhor tem me chamado? Em que o Senhor quer me capacitar? Às vezes eu já acho que já estou com 81, né? Não tenho muito o que fazer, tem bastante o que fazer. Moisés, inclusive Moisés, ele começou com 80 anos, né? Deus não vê limitação em você, porque a graça de Deus nos basta. Você possa ter uma boa EBD logo mais às 18 horas e 30 minutos, teremos nosso culto. E eu quero fazer um convite muito especial aqui à igreja. Na quarta-feira teremos um culto de oração, e logo após o culto de oração, no momento do estudo, nós estaremos dando gratidão a Deus pela vida do Clay. Clay está voltando para Goiás, indo para Goiás, foi transferido, né? E eu acho que ele gostaria que toda a igreja estivesse presente, né, Clay? Né? Então, na próxima quarta-feira, no culto de oração, estaremos agradecendo a Deus, porque Clay foi só um instrumento, ele é gado, né? Por ser alto é bem desengonçado, né? Mas Deus o usa, né? E a gente vai estar celebrando a Deus, né? Esse presente que Deus nos deu durante um ano, quase 2 anos, né? 2 anos. 2 anos aqui conosco, né? É muito de gratidão. Pastor, aproveitando esse momento de aviso, só se puder dar um aviso para a igreja. Não, pode. A partir da semana que vem, nós já vamos ter aqui na IBNM a EBD dos adolescentes. Vai voltar. E vai voltar com tudo, hein? Agora, tem outro aviso também. A partir do domingo que vem, quem está sentindo falta das crianças cantando aqui, quem está sentindo falta das crianças vindo aqui na frente, descendo lá para baixo, vai voltar, hein? Vai voltar. Então, semana que vem, já vai voltar com tudo. Irmãos, desculpa, o último aviso aqui, que eu esqueci de falar no início. Hoje nós faremos um 5S na Doralândia, tá? Então, quem puder ajudar e quiser vir, estaremos aqui na igreja hoje de meio-dia às 6. Um outro setor da igreja, estamos fazendo em vários setores, né? Para a nossa igreja estar bonita, linda, maravilhosa, cheirosa, arrumada. Então, se você quiser participar, pode vir, estaremos aqui a tarde toda, tá bom? Obrigada. Vamos orar, agradecer a Deus e vamos para a nossa EBD. E quem quiser participar quarta-feira, procura a Iana. Olha lá, a esposa do pastor, né? Vinícius, Iana está lá. Se você quiser contribuir, vou trazer um bolo de limão com aquela cobertura, irmão, aí. Aquela cobertura. Vou trazer um bolo de limão. Um mate, irmão. Aquele mate com limão, irmão Renan, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, pastor. Obrigado, Senhor, porque Tu és soberano. Obrigado, Senhor, porque apesar da nossa fraqueza, o Senhor nos capacita com o Seu poder. Possamos crer nisso e ver pela fé para sermos usados por Ti para grandes obras planejadas por Ti. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós. Amém, Senhor. Oi, BD. Obrigado, irmão Marcos. É Leila, né? Leila, Deus abençoe vocês, né? Nós cantaremos que Ele venha. Vamos cantar o louvor.